Já chamei o Jorge e a Natália de novo aqui. Chamei os dois. Natália, Jorge, tô esperando. Não, esse monte de explicação, esse monte de lembranças do caminho e mais os templários, não dá pra parar. A gente vai seguir daqui agora. Mas tudo bem, são aprendizados, né? Só tô esperando o Jorge e a Nath entrarem. Tô relax. O André botou, tô relaxada, tô tranquilo. Ontem eu vi um vídeo do meu pai que ele dizia que ao vivo, né, não tinha ensaio. E é verdade, não tem ensaio. Mas tem muita dedicação, tem muito amor, tem muita vontade no que a gente se faz. Deixa eu só pedir para ele entrar ali. É muita energia junto, concordo. Saúl Paim. Eu vou pedir online aqui. O Jorge e a Natália tem que olhar na listagem ali, naquela listagem que o Facebook vai mandando. Ali tá escrito que eu convidei vocês. Ó, tô adicionando o Jorge. Entrou? Agora sim. Ah, tá. Ah, agora sim. Eu tô tentando colocar a Nath aqui. Deixa eu ver. Para assistir, não. Bom, mas seguimos. Jorge, tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo agora? Tô. Ai, perfeito. Lá vamos nós. Aham. Bom, vou seguir de onde tu... Ah, a Valquíria tá botando, Dri, tenta o Zoom. A gente tava no Zoom, Val, só que deu problema aqui, ele travou todinho. Sim. Mas seguimos daqui. Eu vou pedir para a Nath ir me mandando perguntas também, né? E a gente... Ok. Para não parar. E tu estava falando bem do caso de Nath, né? Ela tinha feito uma pergunta sobre de onde acha que ela vem, de onde vem toda essa relação com o caminho e assim por diante, né? Sim, porque a E gente... assim, Pode falar. pode falar, fala você, pode falar. Não, porque o que a gente estava falando, né, e que a gente sempre, toda essa tua conexão, eu não considero que seja ao troco de nada. Como o caminho, né, nada no caminho é por acaso, né? Eu acho que essa tua conexão de dança do caminho francês, essa tua conexão do caminho aragonês, eu acho que cada vez mais todo o teu aprendizado, essa tua busca da história do caminho e da parte dos templários, eu acho que eu considero um templário. Não fica bravo comigo que eu estou falando para todo mundo.
Mas tu sabe que tem chamados disso, né? Olha, eu diria que nos últimos anos eu tenho pensado mais a respeito e tentado entender. Eu acho que não, nunca tinha pensado, para falar a verdade, isso eu falo uma coisa muito pessoal, realmente, porque eu acho que cada um pensa de alguma maneira, mas eu acho que a gente não vem ao mundo uma vez só, sabe? Eu acho que eu comecei a entender mais algo mais relacionado à ancestralidade, a descendências, origens. E eu acho que, assim, aquelas pessoas, na minha opinião, hein, é minha loucura essa, tá? Mas, assim, as pessoas que são chamadas para o caminho, elas já tinham uma relação anterior com o caminho, tá? E aí eu acho que essa relação, ela tem vários níveis. Tem aqueles que vão para o caminho porque precisam conhecer o caminho pela primeira vez, e com isso elas estão satisfeitas. E tem aquelas pessoas que voltam ao caminho, se dedicam ao caminho, e temos muitos casos conhecidos nesse sentido, mas é porque elas já são do caminho. E eu vou contar para vocês, assim, com uma confidência aqui, vou confidenciar uma coisa, que tudo isso eu comecei a pensar a partir de 2016, quando no Alto do Perdão eu encontrei com uma bruxa. Mas uma bruxa, não pense naquelas bruxas, sabe, aquelas velhinhas todas, sabe, Não é a que bruxa da a maçã. televisão... não, e que a igreja gosta de mostrar o mal e só fazem o mal. Para mim, as bruxas sempre foram do bem e modificou-se a história delas bastante, mas isso é outro caso a ser falado. E essa pessoa, foi uma conversa que eu tive muito rápida, mas muito profunda. Uma pessoa que com certeza ela já me conhecia de outro momento, de outro lugar. Ela me falou somente 3 coisas que iam acontecer naquele caminho, não me falou onde, mas as 3 coisas aconteceram. E não eram coisinhas assim, sabe? Ah, você vai tropeçar numa pedra, sabe? Ou, você vai ter que encarar uma montanha e vai se cansar muito. Não, eram coisas de acontecerem situações, e as 3 aconteceram exatamente como ela me falou. E uma frase que ficou marcada, e inclusive eu coloquei isso no livro também, até como uma forma de homenagear essa que hoje virou amiga, porque eu não larguei mais dela. Uhum. Ela falou para mim o seguinte, que eu não estava no caminho, eu não tinha ido para o caminho. Eu tinha voltado para um lugar que eu já era dali, né? Assim, você voltou para o teu lugar. Então, isso aí me deixou pensando, eu fui também depois estudando um pouco a respeito, e hoje eu acho assim, eu não quero que ninguém acredite em mim nesse sentido, se pensar diferente, mas eu acho que assim, as pessoas que estão relacionadas com o Caminho de Santiago, elas já estiveram no Caminho de Santiago antes e não sabiam, né? Por isso que muitas vezes você lá dentro, eu acredito assim, os déjà vus que as pessoas têm, sabe? Isso é muito comum, não para todos. Não ache você que vai para o Caminho de Santiago e vai ter um déjà vu. Eu era a rainha católica aqui. Não, não é assim, sabe? Mas assim, há pessoas que realmente sentem de uma forma diferente de outras, né? E Sim. não é porque eu fui preparado para sentir isso, mas é porque o caminho se revela de uma maneira que muitas vezes para outras não, né? E eu acho que muitos que estão aqui talvez tenham tido essa mesma sensação e talvez não tenham pensado nessa possibilidade, mas eu hoje, para mim, isso está bem mais claro do que quando eu comecei a fazer o Caminho de Santiago. É. Ô, Jorge, tu sabe que essas coisas do caminho, tu falou da bruxa, eu me lembro que no meu primeiro caminho, eu estava subindo ali depois de Astorga, Santa Catarina de Somoza, mais ou menos, e eu parei num bar, e eu me lembro que era tipo assim, a tortilha era enorme, tudo me chamou a atenção. E eu fiquei um refrigerante, tomei e fui caminhar. E antes de eu sair, a dona do bar veio, me segurou pelo braço
e olhou para mim e disse assim, o que tu tá procurando, tu já encontrou. Para de procurar porque tu já encontrou. Eu levei um tempo para assimilar aquilo e saber o que é que ela estava falando, mas realmente eu já tinha encontrado, sabe? Então são essas coisas que eu no segundo caminho francês eu voltei naquele lugar, já estava fechado, o bar não existia mais e eu não sei quem é a mulher até hoje, sabe? Mas essas coisas tocam, elas arrepiam a alma, né? Elas puxam. A Nath está perguntando ali qual foi o momento do caminho que te fez chorar. A Nath, só para explicar para quem chegou. Continua as conexões, o caminho das conexões. Só tá eu falando com o Jorge, mas a Nath está online com a gente ali. Qual foi o momento que te fez chorar? Ok. Olha, mais do que ter entrado na catedral, porque, bom, um momento que é impossível não chorar, por exemplo, é na hora do botafumeiro, né? Porque na hora que começa a acender o botafumeiro e começa a cantar o hino ao apóstolo Santiago, aquilo ali é impossível uma pessoa ficar ali, assim, né? Então é impossível realmente alguém não ter um sentimento forte ali. Mas eu acho que o momento mais forte para mim e foi no meu terceiro caminho, eu diria que foi quando eu consegui, depois de inúmeras tentativas, subir na Torre de Onate. Né? Era um sonho que eu tinha de subir aquela torre que fica do lado da igreja, que a porta está sempre fechada. Eu tive que insistir por 2 dias, né? Porque a pessoa realmente, aquele lugar não passa por limpeza, porque ele fica fechado, né? Ninguém tem acesso ali, ninguém precisa subir ali hoje, porque não se toca mais o sino. Mas realmente, assim, quando eu subi ali, realmente eu voltei bastante chocado, assim, comovido, né? Realmente foi uma emoção muito forte e diria para você que ali foi um dos grandes déjà vus que eu tive também, subir ali, né? Eu acho que a pessoa que abriu a porta para mim não entendeu muito bem o porquê da minha insistência, né? Mas eu consegui realmente fazer uma coisa que eu acho que poucas pessoas conseguiram fazer, né? Porque sempre está fechada aquela porta e eles não abrem para ninguém. Mas aquele foi um momento muito forte para mim, né? Sem contar o botafumeiro, mas o botafumeiro esse é tradicional, né? Tem que chorar. Por que será que não importa o número de vezes que tu assiste o Botafumeiro, a gente chora sempre? Sim, Né? sempre. Olha, Mesmo que seja um eu... caminho e tu fique em Santiago 2, 3 dias e tu vá a todas as missas, eu choro sempre. É impossível ter um Claro, não, né? claro. Eu ia falar que eu nunca fico em Santiago um dia só, né? Eu nunca fico em Santiago, eu sempre fico mais de um dia. E vou na missa todos os dias. E quando aparece o botafumeiro, é impossível não chorar. Realmente, aquela parte ali toca muito fundo. Uma das coisas assim, ó, é claro que é uma incógnita, né? Mas a gente sabe que o caminho, mesmo que tu tá 1, 2, 3, ele está sempre começando. Hoje nós estamos começando um caminho, amanhã a gente segue começando outro caminho, sempre é, né? Mas eu penso que o caminho de Santiago ele nos leva mais longe, entende? A gente sempre falou, né? Aquela incógnita. Eu me lembro que o Renato Basile mesmo sempre comentava: será que se a gente fizer uma caminhada em algum outro lugar pelo mesmo tempo que se leva fazendo o caminho de Santiago, a gente fizer em algum outro lugar do planeta, a gente vai ter aquelas emoções que a gente sente no caminho? O que tu acha disso? Olha, o Caminho de Santiago realmente ele tem uma aura especial, né? E eu poderia relacionar alguns casos, por exemplo, no Japão nós temos o Caminho de Shikoku. Sim. Eu conheço gente que foi, que achou maravilhoso, mas eu nunca vi alguém falar assim, eu vou de novo para Shikoku. Sabe? Foi uma vez, andou, fez o caminho inteiro, 88 templos, tudo bem. Aqui no Brasil nós temos um dos mais longos da fé.
né? Que é bem grande, parece que cada dia aumenta mais. Quando eu conheci ele, tinha 400. Hoje é maior que o de Santiago, praticamente. Eu conheço gente que fez o Caminho da Fé, né? Muitas pessoas. E elas não têm a vontade de ir para o Caminho da Fé todos os anos, né? Entendi. E saindo um pouquinho esse lado de caminho, por exemplo, o Caminho de Santiago ele tem uma coisa muito especial, porque, por exemplo, vamos supor que o meu sonho seja conhecer Paris. E eu vou para Paris, eu conheço o Louvre, Torre Eiffel, Arco do Triunfo, ótimo. E depois, no ano que vem, eu vou querer conhecer Roma. E depois eu vou querer ir para Bruxelas, e quero ir para Amsterdã, mas eu não vou querer ir para Paris 10 vezes. E essa mais assim, eu não vou assim, bom, a minha próxima viagem. E eu vejo gente assim que acaba de voltar do caminho e daqui a pouco assim, olha, eu não vejo a hora de voltar. E eu não vejo essa relação tão forte com outro tipo de viagem, nem outro caminho, né? Sim. Por exemplo, eu fiz a trilha Inca em Machu Picchu. Achei maravilhoso, mas assim, nunca me passou pela cabeça, ano que vem eu quero voltar para a trilha Inca, sabe? E da trilha Inca tem 30 anos que eu fui, sabe? Então, eu recebi muitos chamados do caminho, praticamente ano a ano, e não de outros lugares. Então, algo tem, né? É uma essência muito forte. Eu acho que a energia de muitas pessoas que passaram ali durante tanto tempo, cada um com a sua alegria, com a sua tristeza, então tudo isso é emoção. E não sei, é especial realmente. Eu posso te dizer. Então, é uma coisa muito forte. Eu não escondo nunca que o que me levou para o caminho a primeira vez foi em busca do meu pai. Né? Meu pai estava vivo, claro, mas eu estava estremecida com ele. E chegou uma hora que a minha vida deu uma cambalhota e eu disse: não, eu vou para o caminho. Ele fez, eu também vou fazer. Sabe aquela coisa de. Eu disse: eu também vou. Só que foi muito mais forte porque eu entrei no caminho. Só que o caminho entrou em mim de uma maneira que não saiu mais, né? E isso eu vejo em amigos. A Sim. Natália, a Nath mudou toda a vida dela pelo caminho. O caminho em ti, tu é um dos peregrinos mais fortes, assim, no sentido de entrega, né? Que eu conheço. Agora uma que entrou, que é a Fátima, a Fátima também entrega. Então, eu tenho essa relação de amigos. Agora, os Sixtos estão ali também, né? São pessoas que foram fazer a Mari Xavier. Isso das nossas relações. São pessoas que foram para o caminho e mudaram tudo, sabe? Como a Nath botou, ela mora no caminho, o caminho mora nela. Claro, sabe? E ele fica de uma maneira que é exatamente o que ele falou. Eu não vejo essa conexão com outras rotas, né? Essa força toda. Tu acha que é só Olha, tem coisas que não dá para explicar, né? A gente sente, mas é difícil de explicar, né? Sim. Mas eu não vejo realmente, como eu comentava, um outro lugar, né, que te leve tantas vezes, né? É que há uma energia especial, sem dúvida. Eu acho que o Caminho de Santiago, porque a gente também tem que pensar que o Caminho de Santiago, ele não foi trilhado a partir do Caminho de Santiago. Era uma rota que já existia e que muitos povos iam ali, inclusive para chegar a Finisterre, né, para poder ter esse contato com o oceano. E era Mas uma antes representação muito do corpo do forte. apóstolo. Antes, bem antes, bem antes. Você vê, por exemplo, perto de Porto Marim, tem uma vila chamada Castro Maior. Muita gente não sabe, né? Porque passa do lado e tem poucas indicações a respeito. E ali tem um castro celta, que ficaram só as ruínas, muito grande.
Esse é uma apenas das mostras que a Galícia e toda aquela região te dá, né, em relação ao que teve no passado, né? Sem contar estradas romanas, né, as rotas romanas que apareceram, que eram verdadeiras estradas, né, as calçadas romanas, mas já existia uma energia muito grande, né? Eu não me lembro agora, assim, de cabeça, que livro que eu li, que contava justamente que os celtas mesmo, eles tinham uma relação muito forte com Finisterre, porque ali era possível ver a aurora boreal ainda. Naquela época dos celtas, Naquela época. nós estamos falando até século IV, antes de Santiago de Compostela, né? Antes do descobrimento ali do túmulo. Do Então, túmulo. assim, exatamente. Então, assim, já era um lugar muito especial, né? Bom, mas Uma século coisa. IV, o que se diz, né? O corpo do apóstolo já estava lá. Sim, claro, claro, Já, mas né? assim, Só não tinham encontrado, mas ele tá, ou exatamente. seja, uma energia também já estava ali, né? Sim, claro, claro, com certeza, né? Mas o descobrimento veio bem depois e as peregrinações vieram bem depois, né? No Sim. começo eu também achava que tudo tinha é, criado vida a partir de Santiago, mas claro, ali já havia muita gente, já tinham muitos povoados, né? Apenas foi uma rota que os peregrinos acharam mais fácil, né? Seguindo também as calçadas romanas, porque o romano ele se especializou tanto nessa parte de caminhos que eles, assim, se você seguisse uma calçada romana, era sem dúvida o melhor caminho para chegar em algum lugar. Porque eles estudavam o relevo, onde era melhor passar por uma montanha, se era melhor ir atravessar a montanha, se era melhor desviar. Então, eles tinham um bom conhecimento nesse sentido. O caminho de Santiago, claro que bebeu de tudo isso, foi caminhando junto, né? E claro que essa energia está aí dentro, né? Essa está aí dentro. E como eu digo para vocês, né? Eu sempre falo, ninguém volta para o caminho uma vez só, né? A partir do momento que chamou forte, né? E, bom, até que temos inúmeros casos aqui na live, né? Temos várias É, pessoas aqui. Eu vi que o é, pessoal tem me perguntado qual foi meu primeiro caminho, foi 2003, e qual foi melhor, sozinho ou com a minha esposa. E eu posso dizer para vocês que os dois foram sensacionais. Eu não diria qual foi o melhor, claro que cada um tem o seu aspecto particular. seu Agora, toque. nas palestras preparatórias, eu sempre falo: se um casal resolve ir para o Caminho de Santiago, ele tem que estar muito bem na sua casa, na vida normal. Porque eu já vi várias pessoas indo para os caminhos de Santiago para melhorar a relação, porque o negócio não está dando muito certo. E eu te falo, é o caminho mais rápido para um advogado, né? Não, mas essa não. Mas tu sabe que a maioria dos peregrinos que a gente fala, que vai em casal, são transições, né? A primeira semana, a segunda semana, é uma adaptação, e eu entendo, eu nunca fui, eu sempre fui sozinha, a não ser o último, mas começa a ter que ter um respeito mútuo, né? Uhum. Pela velocidade de cada Uhum. um, pelo espaço de cada um, pelas escolhas, né? Não adianta. É aquilo que É. eu não fiz com, eu sempre, né? O último caminho que foi em novembro, fui eu e mais que a gente saiu de Fátima, eu e mais 3 amigas. E realmente, assim como éramos 4 amigas, o casal também tem aquelas diferenças que tu tem que ir ajustando, né? Claro, claro, Deixa eu só. claro. Não, A gente estava falando de todo mundo que volta, o Alexandre Calmon botou. e é interessante o caminho em um casal, porque cada um tem o seu momento. Então, por exemplo, a gente saía para caminhar, a gente já tinha decidido que, bom, eu gosto muito de tirar fotos, então eu parava, ela continuava, depois a gente se juntava de novo, cada um na caminhada, sua velocidade, mas é interessante esse dar o espaço para cada um, né? Ter o seu Claro. momento. E uma coisa que me chamava a atenção, por exemplo, teve um dia que
a Elide começava a falar da vida dela e eu te falo que talvez a gente não tivesse tido essa conversa em casa porque não temos tempo. E ela me contava coisas que vinham na cabeça dela, que ela, assim, de muito tempo, que vinham à memória, coisas de infância e tudo. E era um dia que eu ficava mudo, mas não porque eu não queria falar, mas também não tinha vontade, era para ouvir, tal. E daí a 2 ou 3 dias era o meu momento de começar a falar sem parar, né? E a resgatar coisas, porque é interessante como é que te vem pensamentos da infância, principalmente de longas datas. E, claro, assim, o Caminho de Santiago ele te oferece um tempo para você mesmo que você não tem na vida real aqui fora. É Sabe? verdade. Assim, você não tem 24 horas para pensar em você. A gente tem 24 horas, mas tem uma parte do dia que você pensa no que vai fazer amanhã, as coisas que você tem que fazer na tua casa, você tem que sair para comprar isso porque está faltando. Lá é Então, dedicação total. lá é assim, sabe? É por isso que eu vejo tanta gente que escreve no caminho, porque realmente dá muita vontade, É. sabe? Você tem todo o tempo do mundo e assim por diante, né? Então, é realmente, o tempo é lá, um dia lá, acho que dá que, uns 4 daqui, mais ou menos. Olha, eu estava lendo ali, enquanto estava falando, eu estava lendo. Saul Paim diz que realmente o caminho é uma metáfora da vida, né? E as dualidades que se tem no caminho são as que se tem aqui. Só que eu entendo que lá é mais potencializado. A coisa é potência 1000, né? Eu vi Sim. o Magnus Casara falou que pelo menos uma vez a pessoa tem que fazer sozinho. Eu até entendo. Quem sou eu, né, para concordar ou não, mas eu Não, entendo porque claro. eu sempre fui sozinha, né? Dani sempre ao lado da Camille. Eles não são nem almas gêmeas, eles são almas integradas. Né? Eu entendo que ele não consegue se imaginar fazendo. Né? Sim, A gente tem o Gilberto e a Esther também, já fizeram mais de um caminho juntos também, e são aquela sintonia maravilhosa. Né? claro. Eu acho fantástico. Eu, no meu primeiro caminho, eu me lembro que eu comecei a caminhar com um amigo meu e chegou no final, a conexão era tanta, porque eu sabia toda a vida dele, ele sabia toda a minha vida em questão de 15 dias, sabe? Por isso que eu digo, as amizades que se fazem no Aham. caminho também, elas ficam para sempre. Agora há pouco entrou a Selma é de BH, e eu conheci em 2013, sabe? Ontem, fez 7 anos que estava falando. É muito forte Sim. isso, sabe? Tu estava me contando, até eu vou antecipar, assim, tu vai começar a fazer palestras também de pessoas que tu vai conhecendo nos teus caminhos, tu vai agregando, né? Daqui a pouco o teu rol de amizades já estão te levando. É claro, com a pandemia não vai ter, mas era para te estar fazendo uma palestra fora, né, Cáceres? É, na realidade, assim, claro, o objetivo das palestras foi sempre que as pessoas soubessem mais do caminho. É, pessoas de outros locais, elas começaram a ver minhas publicações, porque na realidade, assim, eu publico mais coisas do Caminho de Santiago que da minha própria profissão, né? Quem me acompanha sabe que minhas páginas praticamente são voltadas ao Caminho de Santiago, seja no Instagram, seja no Facebook, Sim. né? E, claro, essas palestras, a ideia era levar essa mensagem, esse tipo de conhecimento a todos. Algumas pessoas em outros países começaram a seguir e às vezes consultavam determinados aspectos do caminho que eu já sabia porque eu tinha lido, às vezes dava alguma orientação até para futuros peregrinos. Mas, por exemplo, fiz grandes amigos nesse tempo todo. Por exemplo, eu posso citar aqui o caso do Dr. Arthur, que ele é um doutor de história, né? Veja só, eu sou, né? E eu falando com doutores de história de universidades no Porto,
Há pouco tempo ele me convidou para fazer uma live, era uma aula no curso que ele dá nessa universidade, se chama Universidade Sênior Contemporânea. E, claro, pouco a pouco a gente vai conhecendo mais pessoas, né? Agora, por exemplo, há pouco tempo eu recebi um convite do pessoal de Barcelos para dar uma palestra em Portugal, mas é claro que eles não sabiam que eu morava no Brasil. Sim. E aí foi aquela surpresa, né? Eles vão fazer um evento, se não me engano, no dia 25 de julho, agora no dia de Santiago. Ele falou, poxa, que pena, porque o evento é presencial, se estivesses por aqui, a gente poderia combinar, tal. Eu falei, bom, mas uma hora que eu for para Santiago, eu passo em Barcelos, assim como eu passei no Porto ano passado para conhecer o Dr. Arthur também. Quando eu vou fazendo amizades, eu vou pouco a pouco, como foi em Padrón também, que eu conheci também o Dr. Manuel, também, um outro grande historiador Que eu galego. tive a honra de conhecer no último caminho também. Então, ele não é galego, mas virou galego, porque eu soube que ele é de Segóvia, né? Mas agora, por exemplo, essa semana a gente estava conversando com o pessoal de Barcelos, porque o convite voltou para poder dar essa palestra nesse evento, porque com essa história toda da pandemia, logicamente, o evento vai ser virtual. Eles vão fazer um congresso, uma série de palestras do Caminho de Santiago. Então, assim, eu não nego convites, né? Sempre que me convidam para dar uma palestra em algum lugar, você já sabe, Porto Alegre eu já fui Eu em sou muito Salvador. grata. A tua palestra em Porto Alegre, você pode Então, dizer que estava transbordando gente, né? pois é, e a festa foi muito linda, né? Eram 20 anos, né? 20 anos da Da Casares. É 20 verdade. anos, foi uma festa e tanto que, assim, muita gente, cônsul da Espanha, sentado na primeira fila, aí eu pensava, ah, meu Deus, eu vou falar da história da Espanha e o cônsul sentado na primeira fila. Né? Essa Adriana me coloca em cada uma, mas tudo Não, mas bem. foi maravilhoso. Nossa, aquela festa foi Foi demais. fantástica. Mas tinha que ter a Foi demais. abertura da palestra, porque eu acho que, além do aniversário, É, era é. a Associação do Caminho de Santiago, não tinha como ser outra pessoa. Não tem. Ó, a Gabriela Natália falou, amigo, tuas palestras são encantadoras, iluminam o mundo, com certeza. Elas iluminam muito, muito, muito. Gente, bom, com todos os percalços, a gente conseguiu. Eu até queria ver se o pessoal tem alguma pergunta, né, Jorge? Eu posso falar uma coisinha aqui, porque Todos. na semana passada, quando eu lancei o ciclo de palestras, eu fiz pensando na melhor forma de transmitir. Eu descobri a plataforma Zoom, porque eu já tenho usado ela com trabalhos de tradução também. E, bom, eu falei, bom, é uma plataforma, vamos usar. Eu achei, falando, cabem 100 pessoas na plataforma, então eu falei, nossa, né? E para minha surpresa, e acho que para muitos que estão me pedindo ainda inscrições e não tem mais inscrições, a palestra acabou esgotando no primeiro dia, as Para vagas. minha surpresa, não. Não, para mim foi realmente porque assim, é um auditório, sabe? E, então, assim, eu coloquei 100 pessoas, falei, bom, vai ser tranquilo, tal. E aí depois agora amigos me ligando e eu pedindo desculpas porque realmente não tem lugar. Mas essa palestra vai ser gravada, a gente vai depois disponibilizar no YouTube também. Mas eu queria, quando eu fiz as inscrições, começaram as inscrições, eu fiz o seguinte: como você já tinha me convidado para a live, eu resolvi separar uma vaga para a gente dar para alguém aqui que ainda não se inscreveu, né? Ótimo, ótimo. Então, assim, eu não queria fazer um sorteio, porque não tem como a gente fazer um sorteio com as pessoas que estão aqui, mas eu queria propor aqui um pequeno jogo rápido, que seria o seguinte: eu vou fazer uma pergunta sobre o Caminho de Santiago, e o primeiro que responder, ele vai mandar o e-mail para você, e aí eu mando a inscrição para a palestra. Combinado? Tudo bem. Peraí, então avisando, aquele que não tiver inscrito, Isso. Se tiver inscrito, não vale, porque já está com a inscrição, né? tá. Aquele que não estiver inscrito na palestra e quiser uma Isso. vaga,
O Jorge vai dar uma pergunta agora e a resposta manda para o meu e-mail, tu acha, ou para o teu? Não, mas pode mandar para mim também. Eu preciso do e-mail para poder enviar o convite. Então, vamos passar o teu e-mail? Pode ser. Jorge Cáceres. Não, faz assim. Não, faz assim. Ou manda inbox para você. Hã? Pode mandar inbox para você, depois você me manda um e-mail. Jorge Cáceres. Tudo junto? Tudo junto. Tem mais, hein? Jorge Cáceres no caminho. Tudo junto. Ok. Jorge Cáceres no caminho. @. .com. Já coloquei nos comentários. Ok. Então, seguinte, mas a resposta Perfeito. se dá... Então, seguinte. O Orlando está perguntando se a resposta daqui ou dá no e-mail. Não. Tem que colocar a resposta aqui. Para a gente já saber quem que é o ganhador. Aqui. Tá. Então, presta atenção. Ok? A resposta é aqui. Aqui. Então, pode fazer a pergunta? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Eu vou começar do nível mais hard e depois eu vou baixando um pouquinho, mas a gente dá 1 minuto para tentarem acertar. Senão a gente vai para a segunda pergunta. Combinado? Perfeito. Então tá. A primeira e talvez a única, se alguém acertar, escrevam nos comentários a resposta que vocês acham. Em Santiago de Compostela, tem o Pórtico da Glória e as pessoas que chegavam no Pórtico da Glória, era a tradição colocar a mão no pórtico. Isso hoje está proibido porque o pórtico afundou e dá para ver a marca da mão ali inteira. Essa era uma tradição muito comum no Caminho de Santiago. Está proibido até tirar foto do pórtico. Então, eu cheguei a colocar a mão, porque em 2003 ainda podia, né? Podia, né? Então, assim, no Pórtico da Glória podia colocar a mão quando chegava. Só que a outra catedral, no Caminho de Santiago, onde os peregrinos, quando chegavam, tem uma coluna onde eles colocavam a mão também e pediam proteção, da mesma forma que era no Pórtico da Glória, para poder chegar a Santiago. Em que cidade está essa catedral? Se você vê assim como afundou a pedra dessa coluna, é impressionante. Mais até do que o Pórtico da Glória. Então, essa assim, outra catedral nome... também afundou. Afundou e bem mais que o Pórtico da Glória. Qual é o nome da cidade? E o Vinícius Ferreira colocou ali. Vinícius Ferreira, ele acertou. Uau! Aí está. Achamos o ganhador, hein? Nossa, olha essa em Jaca. André, agora ficou tarde, André. Mas é interessante. Não, vocês procurem na internet a coluna de Jaca, é impressionante como é que ela está, né? E aí você vê a quantidade de pessoas, de peregrinos, que faziam o caminho pelo caminho aragonês, que hoje é muito pouco frequentado, mas para a coluna estar daquele jeito, realmente é impressionante. Muitos peregrinos. Aí é que muito bem. Essa história, então o Vinícius pode mandar o e-mail para o Cáceres. Manda uma mensagem inbox para mim com o teu e-mail para eu te mandar o convite, então. Isso. Perfeito. Vinícius Ferreira. Parabéns, Vinícius. Bem-vindo à palestra de sábado. Mais um. Agora completou 100. Agora completou 100. Completou. Oh, fantástico, fantástico mesmo. Nossa. Legal. Tu sabe que uma das coisas que eu penso é que essa conexão toda, né, como tu fala, olha, a profundidade que tá e tudo. Então tem muita coisa ainda que mesmo com 20 anos de história, a gente não descobriu a fundo, né? Com 20 anos de pesquisa, desculpa. Com 20 anos. Tu tá estudando tudo isso há 20 anos. E ainda tem muita coisa para desvendar, né?
Sem dúvida. E eu te falo, o caminho aragonês ainda vai surpreender muita gente nessa nova fase do caminho, né? É um caminho que é muito pouco percorrido. A gente vê os números de Saint-Jean-Pied-de-Port do ano passado, quase 70 mil pessoas. E desde São Porte, o ano passado, saíram 480 pessoas. Um número que é quase 1,5 por dia, muito baixo. Sim. Mas, assim, o Caminho de Santiago, para aqueles que já fizeram, sabem muito bem isso, ele acaba se revelando dia a dia. Cada dia para você é uma surpresa no Caminho Aragonês. Né? Vale a pena colocar nos futuros planos, sem dúvida. Mas, olha, e o próximo? Bom, eu tenho alguns projetos, né, futuros. Como a gente comentou aqui, eu tenho um caminho, o livro sobre o caminho francês, que vai sair ainda esse ano. Mas eu já estou começando a fazer alguns estudos. Eu já estou começando os estudos mais na parte templária de Portugal, né? E eu estou prevendo que vai ter uma continuação, né? Eu quero deixar alguns livros sobre o caminho, sobre as histórias do Caminho de Santiago. E uma coisa que eu quero fazer realmente é fazer o caminho português desde Lisboa e mostrando toda essa parte templária que você conheceu no final do ano passado. Eu ia te dizer agora, a minha pergunta era essa. Essa parte templária que tu te refere, é Tomar também? Também. Para quem não fez o caminho português naquela região ali, ou saindo de Lisboa ou saindo de Fátima, se passa por Tomar. Tomar é uma cidade fantástica, que eu me lembro que quando eu e as meninas chegamos em Tomar, eu ligava para o Jorge, nós mandávamos fotos, assim, olha aqui, olha isso. A gente andava pela cidade e dentro da igreja deles, procurando os símbolos, né, onde mostrava. E sem querer dizer que no centro da praça tem o Templário, né, que foi o fundador de Tomar. Né? Sim. Em Tomar tem aquele aqueduto que ia até o convento, que é uma coisa surreal aquilo. A existência ainda daquilo está inteiro. Olha, só de lembrar, Tomar era muito forte. Sim. Muito forte. Sim. E eu quero, assim, fazer esse estudo agora do português, né? A partir de Lisboa, como eu te falava, e a partir disso mostrar todo o lado templário que tem ali dentro, que é muito forte. Fantástico. É muito forte. Então, esse seria o próximo passo das nossas caminhadas. Né? Bom, essa eu vou seguir de perto. Aí, se alguém quiser seguir, vamos abrir aí, então, um grupo para ir junto, então, né? Com certeza. Olha, isso aí. Ó, Gaudim em Paz, o André está colocando. Gaudim em Paz, exatamente. O André vai te gravar um áudio. Já o terceiro áudio que ele vai. Eu também quero ouvir. É isso mesmo. Bom, mas, assim, ó, não tenho... Sem palavras. Sem palavras. A Nath, eu sei que ela está me mandando mensagem, está com a gente. Tá, olha ali, ó. Quem botou a foto? O Orlando. A Catedral de Jaca que ele botou ali. Deve ter colocado a foto da coluna. Catedral de Jaca, que também tá... Que o Cáceres falou. Sim. Mas também é Mestre Mateu lá, não? Não é Mestre Mateu, não. Agora foi construído por Mestre Mateu. Exato. Foi por Mestre Mateu. Lá não. Lá, inclusive, é o seguinte, lá não se trata de um pórtico. Quando você chega na Catedral de Jaca, você chega e vai pela entrada principal. Sim. E antes de você entrar na porta da catedral, antes de você entrar na catedral, a coluna do lado esquerdo, você vê ela afundada, mas muito. Essa é uma referência que você tem que saber da história, porque não tem nenhuma placa indicando o motivo daquele afundamento. Né? Sim. Isso, claro, que eu fiquei sabendo depois com pessoas que moram lá e gente que me indicou, olha, tá vendo aquilo ali, ó, é a mão do peregrino que passava ali, ele esfregava a mão ali para poder continuar, mas ele está do lado de fora, assim, uma coluna
bem na entrada da porta, na porta de entrada da catedral. Tá? Eu vou lá. Com certeza. Era para estar lá agora, em maio. Uhum. Mas não faz mal, não faz mal. Vamos esperar um Tem pouquinho. projetos que foram só adiados, mas em seguida vai voltar, vai passar. Com e certeza. a gente segue todos os projetos. Porque eu estava outro dia fazendo conteúdo para a página da Casares e eu coloquei uma visita virtual na Catedral de Ourense, né? E o que me surpreendeu é que tem um pórtico na Catedral de Ourense também, que é muito semelhante, mas muito, eu não sei a data dele, mas muito semelhante ao Pórtico da Glória. Mas não é. O Mauro Martins colocou, estaremos lá, com certeza. Caminhos Místicos, estaremos lá. E lá tem um pórtico que eu achei muito semelhante ao Pórtico da Glória, mas não é Mestre Mateus. Não sei se tu já viu aquele pórtico. Não é Mestre Mateus ali, não. Não é, né? Mas não, ele não. também, porque eu estou procurando sempre visitas virtuais para colocar na página da associação para ir movimentando para o pessoal estar aguardando. Né? Sim, sim. E quando vocês olharem a foto sobre essa coluna de jaca, vocês vão ver que ela não é uma coluna altamente decorada que nem o Pórtico da Glória, é uma coluna lisa, né? Mas começou essa tradição ali e o pessoal foi realmente passando a mão a um ponto que quase que acabou com a coluna. Afundou mais que o Pórtico da Glória. Para te ver, porque o Pórtico da Glória está inviabilizado de colocar a mão faz pouco tempo, em vista de caminho, né? Sim, porque com certeza. Eu não me lembro o ano que ele fechou, de repente a galera... Bom, deixa eu perguntar de novo, mas alguém quer fazer alguma pergunta para o Jorge? Tem muita gente participando. Agora eu quero... O Daniel, agora eu quero lá esfregar a mão também. Então, quem quiser ter a sensação de colocar a mão, tem que fazer pelo aragonês agora. Claro. Quiser, ano que vem já está tudo... Logo vai passar. Sim. É uma pedra da construção da catedral. Bom, se o pessoal quiser colocar alguma pergunta, Jorge, a palavra é sua. Bom, eu acho que assim, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. Nossa. Né? Você e a Natália sempre levando esses conteúdos para o pessoal. Eu acho que tem feito muito bem para os peregrinos. Os peregrinos, você vê que mesmo virtualmente continuam caminhando todos os dias, né? A página dos caminhos que temos do Caminho de Santiago, elas não param. Não é aquela coisa de, olha, o caminho agora não pode ir, então daqui a 3, 4 anos eu vou pensar nisso. O pessoal está com a mochila pronta, todo mundo, você posta alguma coisa e todo mundo lê. Então, assim, uma coisa que eu acho assim muito relevante é o carinho que o Brasil tem pelo Caminho de Santiago. É verdade. Assim, é impressionante essa mexida que tem com os brasileiros, né? E quantas pessoas estão conectadas com ele. Então, sabe, é diferente de falar, olha, sabe, não vai dar para ir agora, então mais para frente eu volto a ver as coisas sobre o caminho. As pessoas não param, sabe? Às vezes sabe ligam que esse carinho que tu fala do brasileiro com o caminho é uma coisa nossa do brasileiro, é o carinho já, né? É o abraço, é a emoção. Eu me lembro que em junho, quando eu estava trabalhando na oficina de peregrinos, cada brasileiro que eu via, conhecendo ou não, era aquela conexão, sabe? Eles chegavam, já queriam, porque aí os outros voluntários que estavam dizendo, não, ela é brasileira, e me apontavam. Eu não conhecia, a gente vinha, se abraçava. Então, é aquilo, e a gente é muito grato ao caminho. Eu acho que principalmente é isso. Né? Eu acho que é a forma de agradecer. Os peregrinos que a gente cada um tem se uma relaciona, forma. são todos muito gratos ao caminho. Sim, e cada um tem uma forma de agradecer o caminho, né? Eu estava vendo aqui o André Castro, ele até comentou sobre o caminho primitivo, que é interessante também, porque tem toda a história do rei, e que saiu de Oviedo e tudo. E apenas falar para ele também que não está fora dos meus planos, mas esse seria para depois do português. O português vai ser o segundo passo. Eu tinha planejado mais ou menos no final desse ano fazer o primitivo, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Mas
sabe, o chamado agora é ele. Sabe? Jorge, só explica, tem aqui, ó, o Nilo perguntou quantos quilômetros é o Aragonês. Só explicar aquela conexão e qual é o trecho, aqueles 5 dias, quanto dá. Sim. Olha, o Aragonês é o seguinte, se você sair de Saint-Jean até Puente la Reina, você vai demorar ali pelo menos até lá, né? Desde Saint-Jean até Puente la Reina, tá? Se você sair de São Porte até Puente la Reina, tem aproximadamente uns 100 quilômetros a mais. Tá? Então, ali seriam 170 quilômetros contra 70 do outro lado. Depois de Puente la Reina, aí sim, eles seguem num caminho único. Tá? Mas a diferença é um pouquinho maior, porque quando a gente sai de Saint-Jean, você tem Saint-Jean, Roncesvalles, Zubiri La Rasoaña, depois Pamplona, terceiro dia, quarto dia, Puente la Reina. Isso. E você não consegue chegar em Puente la Reina por menos de 7 dias, sabe? Fazendo num tom forte. Eu, por exemplo, como eu fui a passo de historiador tartaruga, nós levamos 9 dias até lá. Né? Fazendo paradas diferentes. Porque, assim, quando eu paro num lugar, eu fico realmente, sabe? Eu já tinha pontos do caminho aragonês que eu queria ficar bastante tempo e precisava, por exemplo, eu não vou numa igreja e consigo ficar menos de 1 hora, seria pouco para mim, sabe? Então, claro, até porque tu olha com um olhar muito mais apurado, né? Eu olho, sabe? A história, tudo. Toda a decoração de cada coluna, tento entender por que cada coluna está ali com aquele desenho. Eu olho para o chão para ver se tem alguma marcação. Assim, o que eu posso... E fotos de detalhes, e o que eu mais tenho. Assim, quando eu saio de uma igreja, eu saio com 70, 80 fotos, porque eu tiro detalhe de tudo para depois observar em casa com mais calma. Esse é o meu hobby aqui. Maravilhoso. Bom, então eu vou agradecer, porque não só tenho a agradecer. Eu sei, eu estou falando por mim. Quem chegou agora, a gente estava os 3, deu um problema na conexão, mas a Nath está com a gente, está participando, está de coração, de alma, e prometo que a semana que vem vai estar tudo organizado, tá? Sem nenhum imprevisto. Mas os imprevistos fazem parte, é assim, não tem problema. O caminho nos ensinou que é assim. E em meu nome, da Natália, de toda essa galera que está assistindo, Jorge, é gratidão. Gratidão, não só por estar presente aqui conosco, mas gratidão por todo o teu trabalho, tua pesquisa, gratidão por todo o teu envolvimento, porque o teu envolvimento gera presentes para a gente. Nos gera presentes a cada descoberta, a cada detalhe, a cada foto, a cada conhecimento que tu compartilha conosco. É uma gratidão que a gente sente, porque esse cara foi lá e descobriu para compartilhar com todos nós. Então, a minha admiração por ti, pela Elide, pela Sofia, pela tua família é assim. A Elide é outra pessoa que ela se doa. E seja no conhecimento dela, no conhecimento do caminho também, ela está sempre se doando. Então, para quem está ouvindo, eu digo, essa família é só doação e coração. Gratidão. Obrigado. Essa é a palavra, tá? Obrigado. E a Nath também tenha certeza disso. Ela está ali, está mandando coração, está escrevendo. Gratidão, porque a gente vai ter outras lives, né? Sábado tem a palestra. Quem se inscreveu, fantástico, estaremos lá. Quem não se inscreveu, corre, implora, faz qualquer coisa, promessa para Santiago, faz o que quiser. Mas vai estar no YouTube também, então isso vai ajudar muito também, para quem não puder assistir. Com certeza. Eu só queria, sábado, para fechar, eu queria também só um pedido de desculpas, porque muitas vezes eu falo com peregrinos sobre alguma coisa que eu encontrei, aí o cara fala, mas agora eu vou ter que voltar lá porque eu não vi isso. E o cara acabava voltando por causa disso às vezes. Então, preciso pedir desculpas. É desculpa que ele usa, né?
Talvez, mas eu Eu tenho que acho que o desculpa, porque Peregrino tem que talvez... agradecer. Ele tem que dizer, bah, que bom que tu me deu essa deixa, eu tenho que voltar, então, mais uma vez. Pois é, então, assim, para aqueles que acabam voltando por alguma coisa que eu publiquei, desculpe, mas não era a intenção. A intenção era só que conhecesse, mas se voltou, é porque São Tiago pediu. E ele Tamo que junto. pede, não é nós que vamos, ele É ele verdade. que Ele chama. chama e a gente obedece, né? Exatamente, exatamente. Amigo, Ok, gratidão, brigadão. gratidão. A todos vocês, muito obrigada por estarem aqui conosco. E semana que vem tem mais. A gente já vai colocar tudo. E eu prometo que sem nenhum problema técnico dessa vez. Isso, isso. Eu só vou te pedir um favor. O Certo? Vinícius Ferreira acabou de colocar que ele já está inscrito na palestra. Então, depois você vê quem que é o próximo que escreveu Jaca, quem respondeu Jaca na E que sequência não está dele, inscrito. e a gente dá a vaga para essa pessoa. A gente até pode olhar ali, mas eu acho que o segundo. Depois olha, porque eu preciso ver assim, quem estava Eu vejo, inscrito eu olho com não calma, precisa. fica tranquilo. Tá bom? Eu te Legal. passo a lista de todos que Beijo. colocaram, tá? É isso Beijo, aí. gente. Grande beijo. Gratidão Um abraço a todos os peregrinos a todos. e até um próximo caminho. Até semana que vem. Tchau.